Olá, sejam bem-vindos ao Voz Política, um quadro do Burn Podcast. Você que ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo e já se inscreva, compartilhe com todo mundo para conhecer todos os candidatos. Meu nome é Matheus Garcia e eu sou o apresentador de hoje, com no máximo 40 minutos de duração e sempre discorrendo sobre os mesmos assuntos, entendendo sempre a limitação de quem é candidato a vereador e de quem é candidato à prefeitura, a prefeito, sabendo a diferença entre o legislativo e o executivo, mas sempre vamos discorrer sobre os mesmos assuntos. E hoje o convidado, ele já é vereador na cidade de Tietê e está procurando uma reeleição. Seja bem-vindo, Kiko. Obrigado, Matheus. Obrigado, Léo. Parabéns aí pelo Voz Política, parabéns ao Burn Podcast. Bem legal ver o engajamento aí de vocês, jovens, na política, coisa que a gente busca, essa renovação. Parabéns. Muito obrigado. E para quem não conhece, quem é o Kiko? Rapaz, para quem não conhece, eu sou Kiko Aronchi, 42 anos, tô no meu terceiro mandato, buscando o quarto, tô no meu segundo mandato como presidente da Câmara, formado em administração de empresas, trabalho com carteira registrada desde os meus 14 anos, atuo hoje como vendedor das madeireiras aqui da cidade. Sou uma pessoa ativa que sempre tento estar numa causa ou outra, contribuindo de uma forma ou de outra para que a gente tenha aí um dia a dia melhor na nossa cidade. Hoje você já atua como vereador na cidade de Tietê, mas o que te motivou a se candidatar e atuar nesse ramo? Há 12 anos atrás, eu lembro que 3 candidatos a prefeito me convidaram para ser candidato a vereador. Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Até acompanhava alguma coisa de longe. E aí eu parei para pensar, falei, pô, se 3 candidatos que estão disputando estão me chamando, alguma chance eu tenho, né? E aí eu lembro que na época eu escolhi um desses candidatos e saí candidato a vereador junto com ele e fui eleito. De lá para cá eu confesso que é um negócio que faz bem para mim, sabe? De uma forma ou de outra tá contribuindo na vida das pessoas. Eu costumo dizer que eu sou meio que a voz de muita gente. Então, por exemplo, a causa animal lá, o Me Ajude, eu sou a voz deles na Câmara. Uma situação ou outra que acontece num bairro aí, que a gente acaba sendo a voz, o eco dessa pessoa. Né? Infelizmente, o vereador ele tem a questão institucional dele, que é fiscalizar e legislar, porém, agora eu entro infelizmente, infelizmente ele é procurado porque a prefeitura não vai bem. Né? A Câmara só é procurada com uma maior intensidade porque a prefeitura não vai bem. Se a prefeitura estiver indo bem, a Câmara não precisa ser procurada. E a partir do momento que a gente consegue colaborar na resolução de uma situação ou outra, seja de saúde, seja de educação, seja de um emprego que a gente consegue arrumar, é gratificante, sabe? A gente faz parte da melhoria da vida da pessoa e isso é muito gratificante. Certo. E quais são as bandeiras que você mais carrega? Cara, eu falo para você que a bandeira da causa animal é a bandeira maior minha. É uma bandeira que eu, aos poucos, comecei a mergulhar nesse universo, conhecer um pouco mais, entender que é uma situação humanitária, só não é do ser humano homem, mulher, mas é do ser humano bicho, pet, né? Gato, cachorro. E alguém precisa brigar por eles. Né? A gente tem aí a ONG Me Ajude, que faz um brilhante trabalho e que tem diversos enfrentamentos e por diversas vezes eu tive que estar atuando junto a eles, né? Então eu acredito que a causa animal hoje é uma bandeira muito grande minha. A parte empresarial aí, de apoio às empresas, de apoio às fábricas, de apoio às indústrias, eu acabo atuando bastante por ser procurado bastante por eles. A causa do esporte, a gente tem diversas situações aí que infelizmente a prefeitura não entende ser uma questão de prioridade, uma questão séria. O esporte em Tietê, infelizmente, ele é tratado de qualquer forma.
Ao passo dos professores pedirem uma ajuda para a gente, né? E eu tenho atuado bastante nessa também reforço junto a eles. Eu acho que basicamente é nesse sentido que eu atuo aqui em Tietê. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre educação. O que você consegue visualizar estando de dentro e buscando essa reeleição que Tietê precisa dessa melhoria, o que pode mudar ou aprimorar em Tietê? Vamos lá, vamos falar de números. Tietê arrecada cerca de 220 milhões de reais ano. A prefeitura ela bate no peito que ela investe cerca de 30 a 32% ano. Ou seja, algo em torno aí de 75 milhões. A lei obriga que ela invista, que ela gaste 25%, mas ela sempre acaba gastando mais, investindo mais, que é em torno de 30% a 32%, que é em torno de 75 milhões de reais. 75 milhões de reais, porém nós não temos um sistema de ensino. Ao passo que as cidades vizinhas nossas aqui têm sistemas de ensino conceituados, como etapa, como objetivo, como segunda linha do ângulo, que eu não lembro o nome dela. Ou seja, e a gente não tem uma metodologia de ensino comprovada, reconhecida, privada, né? A gente vem com o que vem de graça do governo. A gente está com todas as escolas nossas em situações bastante precárias. Uma ou outra passou por uma reforma, mas em geral as escolas nossas não estão em condições legais. A gente teve ao longo desse tempo aí na prefeitura, por exemplo no São Pedro, ficou quase 2 anos sem professor de geografia. E esse aluno, essa criança, ela chegou no 9º ano, ela chegou no 3º ano e ela formou, ela concluiu. Só que ela não teve 2 anos aula de geografia. E aí ela vai para um vestibular disputando com alguém que teve aula de geografia. Moral da história, a gente tem diversas situações que a gente discorda e que a gente reluta muito na Câmara. A própria questão de vaga de creche. Bairros como São Pedro, por exemplo, foi feito um anexo lá, um puxadinho lá, para ser um adicional de vaga de creche. Mas, na verdade, a questão de creche por São Pedro, principalmente, você tem que fazer uma nova creche. A creche que existe lá hoje, ela não comporta todo o bairro, né? Ou seja, a gente entende o seguinte, com 75 milhões de reais investidos durante o ano, a gente pode fazer muito mais ações do que vem sendo feito. A gente entende que pode ser feito muito mais obra de reforma. Eu não estou defendendo aqui que a gente tem que ter mais escolas, porque Tietê tem o dobro de escolas de Serquilho e de Laranjal. E Tietê não tem mais alunos que Serquilho e Laranjal. Tietê tem menos alunos. Ou seja, eu entendo que as nossas escolas estão sendo usadas não em sua totalidade, não em sua capacidade. Defendo mais escolas? Não. Defendo mais creche? Sim. Esse é o cenário rápido que eu consigo fazer da educação em Tietê. Eu acho que a gente podia ter uma educação muito mais bem executada do que é feito aqui em Tietê. Certo. Agora mudando um pouquinho de assunto, falando sobre segurança e infraestrutura da cidade. Quando eu falo sobre infraestrutura, também envolve as ruas, recapeamento, iluminação, sobre tudo isso. Segurança e infraestrutura. Vamos lá. A questão da segurança, eu entendo que... Pode falar? Pode sim. Questão da segurança, eu entendo que o primeiro passo, e a gente tem um contato direto com o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, que é o Derrite, é a gente fazer o Muralha Digital em Tietê. É um programa do governo do Estado de São Paulo, é um programa interligado no estado todo, em consequência no Brasil todo. Vou dar uma resumida para você. Se entrar um carro que foi roubado, um carro que participou de alguma ilegalidade na cidade, essa câmera apita, esse carro é parado na hora. E isso daí é tudo interligado com o estado todo. Eu acho que essa questão de monitoramento da cidade, porque hoje a gente tem que usar a tecnologia, a gente tem que usar dessas ferramentas que a gente não tinha antigamente para ajudar o efetivo humano, para ajudar o PM, o GM que está na rua.
A partir do momento que em todas as entradas da cidade, a partir do momento que todas as ruas da cidade, a partir do momento que a entrada de cada bairro está monitorado por câmera, eu entendo que a sensação de segurança do povo vai ser maior. O crime vai acabar? O crime não vai acabar. Só que o crime vai para outra cidade. Que nem o cara que ele pratica crime, ele sabe que essa cidade está toda monitorada, ele não vem para cá, ele vem para outro lado. Então eu acho que o primeiro passo da nossa segurança é essa questão de monitoramento. Um segundo passo, que está dentro das possibilidades da cidade, é o reforço da Guarda Municipal de Tietê. Tietê formou 19 homens, entre homens e mulheres. Tietê formou 19 novos policiais. E eu acho que hoje deve ter 5 ou 6 trabalhando só. Então você vê, é um investimento que a cidade fez de formar esse profissional, treinar, fardar, armar, fazer toda a preparação. A hora que conclui, ele não fica na guarda de Tietê. E por que ele não fica na guarda de Tietê? Se nós fizemos todo esse investimento nele. Então eu acredito que para a gente, numa situação dessa aqui em Tietê, fica difícil de falar de segurança, onde um prefeito é um delegado corregedor. E a nossa delegacia está caindo aos pedaços. E nós ficamos aqui cerca de 2 anos, eu acredito, 1 ano e meio, sem delegado na cidade, vindo delegado de outra cidade cobrir aqui. Eu acho que faltou muito empenho por parte da prefeitura nessa questão de segurança pública aqui em Tietê. E em relação à infraestrutura? Infraestrutura, a gente só está apagando incêndio. Você faz o recap de uma rua, o recap de outra rua, mas você não viu uma obra em Tietê. Nós tivemos um programa que o governo do estado fez, não foi a prefeitura, que é o programa Vida Longa, que são 28 casas para idosos que não têm condições. Nós tivemos ali na Rua do Comércio a construção de 6 quiosques, e a ideia, na Rua do Comércio, na Beira Rio, de 6 quiosques, e a ideia era se tornar uma praça gastronômica e tal. Só que em contrapartida a gente tá com uma Beira Rio inteira arrebentada, com problemas de esgoto, a gente tá com capivara circulando por ali no meio do povo. Ou seja, a gente não tem uma obra de infraestrutura para a gente bater no peito e falar, olha que legal, fizemos isso. Não tem. Se vocês me falarem, teve a obra da Vicinal, que foi asfaltada do Zambianco lá, uma obra também do estado de São Paulo. Eu queria separar bem as coisas. Uma ação ou outra, o governo do estado de São Paulo fez. Eu quero citar o governo que a prefeitura do município de Tietê fez. E isso nós estamos falando de 8 anos, são 2 mandatos, são 8 anos. Então a gente não tem uma obra que a gente bata no peito e fala, a prefeitura fez isso, né? E isso é triste para Tietê. Eu acho que Tietê, ela pode usar melhor o dinheiro dela, que nem a gente vê aí gastos de 1 milhão e pouco aqui, 1 milhão e pouco ali para praça, e eu não vejo uma melhoria que fomente a cidade, que gere riqueza para a cidade, que gere oportunidade de emprego para a cidade. Eu não vejo isso, entendeu? Mudando um pouquinho de assunto de novo, agora em relação à saúde e o bem-estar do povo tieteense. Quais são as propostas e o que você visualiza que possa ter uma melhoria? Eu entendo que grande parte da nossa saúde ela é ligada à Santa Casa. A Santa Casa de Tietê ela tem um contrato com a Prefeitura de Tietê de prestação de serviço, onde ela é responsável pelo pronto atendimento. Então a Prefeitura custeia o serviço do pronto atendimento da Santa Casa. E a Prefeitura contrata algumas pequenas cirurgias mais simples. A Prefeitura contrata e a Santa Casa executa. Eu acredito o seguinte, a Santa Casa e a Prefeitura, ela tem que haver um casamento, e um casamento saudável entre elas, né? A partir do momento que você contrata ali numa briga, tal, não sei o que, é tipo um marido separado da mulher que paga uma pensão para ela. Ou uma mulher que separou do marido e a mulher paga a pensão para o homem. Ou então, a partir do momento que você diminui essa contratação e você começa a deixar a Santa Casa sem condições de trabalho, já é aquela questão de um casamento aí com um filho e que o marido não está pagando a pensão.
Eu acho que a Santa Casa ela tem que ter um casamento saudável com a prefeitura, onde a prefeitura consiga repassar de forma que não onere as outras pastas dela, que a Santa Casa ela consiga ter um pequeno lucro, onde ela consiga fazer melhoria de prédio, melhoria de equipamento, melhoria na contratação de um profissional ou outro a mais. A Santa Casa ela tem que ser a nossa maior querida na saúde. Segunda coisa é que a gente tem que fazer uma melhoria na questão de exames. A gente está muito refém do estado de São Paulo, muito refém de Salto, de Sorocaba, de Itu. E isso daí ela onera em questão de tempo, que a gente espera meses por um exame A, B ou C do corpo. A gente onera em questão de locomoção, a prefeitura ela tem que dar o transporte para esse paciente até a cidade do exame. E às vezes isso complica a saúde dessa pessoa, tanta demora. Eu acho que a cidade ela podia ter aqui, por exemplo, via Santa Casa ou até via clínicas particulares, convênios numa condição melhor, negociada, onde ela faria aqui esses exames, seja em Tietê, seja em Cerquilho. Eu acho que seria muito mais rápido e a prefeitura não custeia toda essa locomoção. Eu entendo que num primeiro momento isso funcionaria muito bem e isso ajuda muito a vida do povo, né? Sim, e em relação ao bem-estar, eu acredito que você até citou um pouquinho já quando você falou sobre a infraestrutura, que tinha pensado em um centro gastronômico ali na Beira-Rio, mas pensando no bem-estar, você vai sair com a família, por exemplo, no final de semana. Não tem muito aonde ir em Tietê, não tem uma praça, algo assim. O que você visualiza que possa... Primeiro, eu acho que as coisas têm que acontecer na praça. Primeiro ponto. Segundo ponto, o prefeito ele fez aqueles quiosques na Beira-Rio e ele levou uma feirinha para lá. E sem pretensão nenhuma, essa feirinha deu certo. E essa feirinha virou sucesso. E ele pegou essa feirinha por um motivo ou outro e levou para Fight. E ele matou a feirinha dele. Então ele criou uma feirinha, a feirinha virou sucesso e ele matou a feirinha. Eu acho o seguinte, vamos lá, uma ação pequena. Eu pego essa feirinha, eu faço uma semana na Beira-Rio, uma semana na praça. Uma semana na Beira-Rio, uma semana na praça. Eu dou vida aos quiosques da Beira-Rio e eu dou vida ao comércio da praça. Aos domingos, eu entendo que não muda nada a rotina da cidade de mobilidade a gente fechar a praça. E a gente ter ações. Seja ações para as crianças com brinquedos, seja ações como uma bandinha, seja ações com alguma questão pet para animal. Nós tínhamos, eu lembro que eu tive a live aqui em Tietê, uma danceteria, e foi na praça por muitos anos, e eu lembro que a praça era entupida de gente. Então tinha gente ali que ia entrar na live, na boate, tinha gente que ia entrar no clube, no tec, tinha gente que só ia ficar na praça. A praça estava cheia. E hoje a gente passa ali e não tem absolutamente nada. Outro dia eu vi um vídeo na internet do carrinho de cachorro-quente ali do Israel. Era um domingo à noite, tipo 7h30 da noite, e só tinha ele na praça e ninguém mais. E isso é triste demais, né? Eu acho que nem... A partir do momento que você vê pai, mãe levando criança num parquinho Jumirim, a partir do momento que você vê pai, mãe levando uma criança num lago em Cerquilho, lá naquele lago em Cerquilho, você vê que a gente está sem nada de interatividade, sem nada de diversão, sem nada de um lugar gostoso para você com sua família. Então a cidade precisa resgatar o que ela já tinha, né? Não é nada de... E se ela conseguir fazer além, é melhor. O que não dá é para o que eu defendo? Não adianta ter toda quarta-feira uma festa ruim lá na Fight? Não adianta. É melhor você fazer a cada 4 meses uma festa legal. Que nem eu vi por diversas vezes o pessoal das barracas lá. Às vezes eles são de entidade A, B ou C, ou às vezes é da escola A, B ou C. O pessoal se prepara, compra um monte de pão, ingredientes, não sei o quê, ou espetinho e tal, vai pra lá, daí não tem ninguém, eles perdem tudo que eles prepararam. Ou seja, eu defendo que em vez de ter festa ruim toda quarta-feira, que você tenha festa boa a cada 3, 4 meses. Mas
Quem faz isso? Quem está na gestão da prefeitura. Quem está na gestão da prefeitura, ela nomeia os secretários e vai da cabeça do secretário agir dessa forma, né? A gente sugere, a gente questiona, a gente critica, a gente oferece ajuda, mas muitas vezes, para não falar que todas as vezes, a gente não é ouvido. E é nesse sentido que eu tento falar. Acredito que mantendo até muito do que você falou, mas falando sobre cultura e também sobre economia, como você vê para tornar Tietê mais atrativo aos investidores e até na questão de cultura, tornar Tietê mais atrativo e fortalecer também o comércio local. Vamos lá, cultura, hoje nós não temos nenhuma ação em Tietê. E se tem uma coisa que Tietê tem é cultura. Né? Tietê tem o Cornélio Pires que iniciou o sertanejo no Brasil. Então, Gustavo Lima só é Gustavo Lima porque Cornélio Pires iniciou o negócio aqui em Tietê, por exemplo. Nós temos Itamar Assunção, nós temos Marcelo Tupinambá, nós temos Fred Jorge, que fez muita música para Roberto Carlos. Então nós temos uma história aqui em Tietê, cultural, nós temos o Batuque no Umbigada, que é um negócio nosso, raiz, que... Sabe, nós temos a história do seu Camargo Guarnieri, pra você ter uma ideia, a Sala São Paulo, que é onde a OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ensaia todo dia, chama Sala Camargo Guarnieri. E nós aqui em Tietê, a cidade do homem, a gente não tem uma ação, sabe? A gente não tem um reconhecimento. Eu acho que a gente deveria ter semana temática, mas não para meia dúzia de pessoas na praça. Volto a falar, ao invés de fazer festa toda quarta-feira ruim, sem nada na fight, você faça uma semana Cornélio Pires com uma orquestra que vem da onde, uma semana Camargo Guarnieri com... Sabe, a gente tem bagagem para tudo isso, mas a gente não usa a nossa bagagem. Nós não temos escolinhas de teatro, escolinha de música, escolinha disso, daquilo nos bairros. Nós não temos uma ação de cultura. E é nesse sentido que eu acho que a prefeitura podia agir com baixíssimo investimento. Tá fácil para ela fazer isso. É diferente de você pegar uma cidade que ela não tem toda essa bagagem. Nós temos. A questão de infraestrutura, a questão de desenvolvimento, para mim, ela gera única e exclusivamente sobre a criação de um novo distrito industrial para Tietê. Nós temos que ter um novo distrito industrial de Tietê para gerar novas empresas. Pessoas de fora que vêm para cá com sangue novo, com dinheiro novo, com energia nova, que vai empregar, que vai gerar receita. E fomentar com ações junto, por exemplo, a associação comercial, para fomentar a venda do nosso comércio. Cara, a partir do momento que você quiser agir, todas as ações vão gerar algum resultado positivo. Umas ações vão gerar mais, outras ações vão gerar menos. O que a gente não pode é continuar nessa inércia de não fazer nada. Entendeu? Candidato, e qual mensagem você gostaria de deixar para os eleitores nesse momento tão crucial das eleições? Bom, vamos lá. Estamos caminhando para o fim? Então. Mas se quiser falar sobre mais algum assunto também pode falar, não tem problema. Eu agradeço aí o convite de vocês. Acho bem legal dois jovens como vocês estar engajados nessa pauta. E eu não posso falar nada muito diferente do que eu fiz nos últimos 12 anos na Câmara. Então eu acho que eu faço e tento fazer o melhor para Tietê e quero continuar fazendo. Para isso eu preciso do voto de quem está acompanhando do outro lado da tela, para vereador Kiko Aronchi 22022. E quais são suas considerações finais para quem quiser te procurar, onde te achar, suas redes sociais e tudo mais? Bom, vamos lá. Instagram meu, @Kiko Aronchi. Facebook, @Adriano Aronchi. E qualquer dúvida, manda mensagem lá, qualquer sugestão, qualquer crítica, estou aberto aí para tudo. E o que precisar, pode contar comigo. Certo? Muito obrigado, candidato. Muito obrigado também você que ficou até o final. Clique aqui embaixo, se inscreva, compartilhe com alguém para
conhecermos todos os candidatos juntos. Também siga a gente no nosso Instagram, @podcast.burning, e não perca nenhum conteúdo e nenhum candidato. Mais uma vez, muito obrigado, candidato. Eu que agradeço. Parabéns aí. Até o próximo Voz Política.